É, meus manos, vocês estão bom? Porque hoje bora falar de mais um protagonista roubado, estilo nosso Irineu, toda hora tá ganhando um hack diferente. Então já prepara a pipoca e vamos embora. É claro! Porque começamos com tudo destruído enquanto o cara do chifre senta o espadão na pança do protagonista. E esse cara de cabelinho branco tá todo acabado. E tudo isso é porque o mundo chegou ao fim, já que um ano depois deles perderem a guerra contra os demônios, a maioria dos humanos foram massacrados e os sobreviventes foram capturados e usados como cobaias para fazer mais bicho. E o Prota, como último sobrevivente da resistência, continua essa batalha sozinho contra o rei dos demônios Tartaros. E agora o cara só na sacaneada desacelera o tempo porque ele quer bater um papo. Puta merda, vocês zoeiram mesmo, hein, cara? Então ele tá falando que o Prota é o primeiro humano que conseguiu incomodar ele, enquanto muitos desistiram por ser uma batalha perdida. E esses que pularam fora são apenas fracos, diferente do nosso Branquelo, aquele que chegou no topo do mundo humano. E por isso o Chifrudo faz a proposta pro Prota trabalhar pra ele, porque juntos eles podem conquistar outros mundos. Sei. E o Prota pergunta se isso é verdade, porque não é uma má oferta. Mas lá no fundo ele tá pensando que tá acabado e o Chifrudo deve tá fazendo isso só para ver ele implorar pela vida. Então ele vem apertar as mãos do malandro enquanto ele fala que sua personalidade é horrível, assim como a mina da coroa falava. Mas como ele nunca deu ouvidos pra ela colocou um feitiço interessante nele, que se ele fizer aquilo com as mãos, o corpo dele vai explodir todo com poderes além do reino. Então a resposta do Branquelo é vai se fuder apontando o dedo do meio pro Chifrudo e aí tudo começa a explodir em volta. É, tá bom. E por isso aquela parada era só apontar o dedo, então o cara era uma bomba humana o tempo todo. Não sei nem como que ele não errou isso e explodiu antes. Mas no final o braço do Chifrudo ficou só o cotoco. Aí ele fica puto da vida com um Branquelo que foi comer um pão lá no céu. Até que o Branquelo do nada acorda na frente de um santuário com as feridas todas curadas. Então aqui deve ser o pós-vida, o submundo. Só que aparece uma voz lá atrás falando que aqui não é o submundo. Na verdade esse é o andar mais baixo do pântano, onde os deuses moram. E lá atrás vem aparecendo um anjo de nível alto, a Mercedes. E ela fala que nosso Branquelo já bateu as botas e que o certo era ele ir lá pro submundo. Só que graças aos pedidos dos três grandes deuses, decidiram enviar ele de volta pro passado. Mas não é uma simples volta, já que ele vai levar tudo que obteve no futuro. Então o cara tá nem acreditando nisso, mais fácil ser pegadinha do que real. É verdade. Aí ele até pergunta por que estão dando essa segunda chance, já que nada vem de graça, não é mesmo? Então o que eles querem em troca por estar dando essa chance? Porque no passado, quando as pessoas estavam morrendo, os deuses encerraram todas as comunicações com o mundo e além disso, naquela sacanagem, tiraram as habilidades de clero e de pegar poder dos deuses emprestados, deixando os humanos sem poderes de curar e assim eles foram varridos do mapa. Então a Anjinha fala que vai compartilhar o pensamento dos deuses e eles falam nos mostre algo um pouco mais interessante, porque eles estiveram de olho nele o tempo todo e estão tristes com o resultado. Então o cara simplesmente ficou lá comendo a pipoquinha, vendo a sessão da tarde no mundo do Prota sendo destruído e ainda estão reclamando. Eu tô louco! E o Branquelo, quando entendeu isso, foi pra cima mandando um socão em cima da Anja, porque ele não lutou esse tempo todo só pra entreter os caras do sofá. E a Anja usa um pé gigante esmagando o Branquelo que não consegue segurar. Então ela só chega perto mandando ele ser educado que os deuses estão assistindo altas horas aqui. E ela fala que a única coisa que eles têm interesse de ver é nele e não na humanidade. Leite! Já que a única forma de conseguir o que deseja é provando seu valor. E por isso nada nesse mundo é de graça. Bem como ele tinha falado antes, os deuses lá devem ter uma tabelinha de xadrez onde eles ficam calculando tudo o que vai acontecer. E além disso, teve um deus que esteve mandando que ele voltasse por outro motivo. Então ela liga a TVzinha e tá lá o Chifrudo soltando a franga nos anjos, dando um chilique porque tá puto de ter virado cotoco por causa de um humano. E por isso ele tá querendo vingança. E a Anja fala que ele é o deus da destruição que já destruiu 10 mundos, incluindo o dele. E nessas destruições ele nunca perdeu ou sequer foi encostado. Mas isso foi quebrado graças ao Branquelo. E por isso ele deseja outra batalha para alcançar uma vitória completa. E no final até que deixar o cara cotoco deu certo. Então o Branquelo fala que se ele quer mesmo morrer, ele tá indo lá garantir esse desejo. E por isso a Anja vai começar a transferência. E além disso ele também receberá presentes na forma de privilégios do retornado. E o safado já tá pensando em usar essa oportunidade para cumprir a sua vingança contra o Chifrudo e contra todos os outros deuses. Eita porra! Tá saindo da jaula, moço! Então a magia funciona e ele acorda levando um banho de água na cara para levantar. E vendo esses caras, ele deve ter voltado uns 10 ou 20 anos para quando ele era um escravo do templo. E agora o capitão chega falando que a pausa acabou e era para voltar a trabalhar. E o Branquelo só sai dando uma zoada nos caras, até que aparece um menino enfaixado agradecendo por proteger ele. Mas o Branquelo não tava lembrando
lembrando de nada desse moleque. Então ele vai andando e lembra que a deusa falou pra usar os privilégios, ele tinha que falar desbloquear privilégio. E quando ele fica sozinho, ele fala e vem chegando o poder que ele já sorri porque o negócio tá bom. E agora ele tá minerando enquanto os caras estão até impressionados porque o novato tá indo rápido demais. Então agora eles não podem ficar de preguiça. E nessa Branquelo não tá nem acreditando porque aquele pacote que ele ganhou agorinha veio habilidade de classe alta e itens e até talentos foram implementados como habilidades. Então o pai tá como? Voando. Então o capitão vem falando pra ele voltar a trabalhar. E o cara não só fala como vem pra cima com o chicote, que o Branquelo só segura suavão com a mão e fala que vai voltar a trabalhar enquanto o cara fica sem entender nada. E esse era o primeiro hack fazendo efeito, a vontade de ferro, que aumenta drasticamente o poder de defesa e ignora qualquer dano que for menor que a defesa. E fora isso, ele recebeu no total 9 privilégios, e usando o conhecimento do futuro junto a isso, ele vai conseguir recuperar força rapidão e ficar mais forte ainda. E por isso o cara já pegou um bando de saco de carvão, ou sei lá que pedra é essa, e agora eles vão anunciar o rank de quem minerou mais hoje. E em primeiro lugar tava o Branquelo, que tá no mesmo grupo que o moleque. Também né, como é que eles iam perder com aquele tanto de saco de pedra que ele pegou. Aí o grupo do loiro ficou em segundo lugar, e em terceiro foi o grupo H e por último o grupo E. Então seguindo o protocolo, o time que fica por último tem que dividir a comida com os times que ficaram na frente. E agora eles vão começar as preces para a deusa da luz, enquanto o Branquelo tá, ó, vai se fuder. Cara, eu não vou trabalhar. E na hora de rezar ele tá pensando que vai se vingar de todos eles e que também vai proteger a sua morena dessa vez. Eu tô louco. E agora a freira tá falando que quem quiser usar a loja ou ir pra consulta fica por aqui. Aqui, mano. Só que nessa hora o moleque chega lá atrás falando que vai pagar uma bebida pro Branquelo. Mas os trem aqui é só um olho da cara, só um copinho daquela cerveja lá se vai 80 pratas. Então os caras que vivem pra comer praticamente. E o moleque fala que o Branquelo salvou ele quando tava apanhando daqueles malucos. E eles também ficaram em primeiro lugar, mesmo que o grupo deles sendo só dos mais fracos. Então o Branquelo já sacou o que aconteceu. Eles estavam incapacitando o grupo dele pra aumentar o rank dos outros. E por isso ele rejeita e vai até a lojinha pedindo uma água de recuperação. E o Bença careca da lojinha até pergunta se ele tem dinheiro pra pagar, já que ele é novo aqui na área. E essa água que ele quer custa uma moeda de ouro o copo. Então ele só joga uma moeda e mais uns quebrados e já fala pra ele mandar aquele empréstimo dos brabos. Eu não vou trabalhar. E o moleque ali do lado fica doido, já que a firma vem cobrar depois. Só que ele só quer saber de virar o negócio pra dentro, porque além de ser um item popular que recupera a saúde, ele possui um efeito secreto que aumenta o poder mágico se você tomar bastante. E usando o segundo hack, ele aumenta em 500% o efeito da poção. E por isso ele já virou mais de 7 garrafinhas dessa pro Sr. Hack fazer efeito. Aí, já tá bom na barriguinha, né? Tamo indo, patrão. Mas mesmo que ele trabalhe muito na mineração, ele ainda vai ganhar pouco. E por isso ele vai até o chefe dando os migué que ouviu um grito de monstro dentro das minas. E era pra ele andar em contato com o time de caçadores que ele vai levar eles até o lugar. Já que os planos pensaram de ganhar dinheiro com a masmorra. Porque nesse mundo os caras ganharam aquele portal de brinde do sistema com vários monstros saindo. Só que aí os caras espertos começou a matar eles pra fazer item. E por isso que o Branquelo vai ganhar dinheiro fácil dentro desses lugares. Então esses tal caçadores que ele falou chegaram. E esses são os escravos que tinham poder de combate. Enquanto isso o Branquelo tá ali na lojinha do tio careca pedindo mais uma rodada. Não, hoje não, fi. Na verdade ele só não tava mais podendo receber empréstimos porque o rank aumentou. Aí enquanto ele pensa se rouba ou não alguém, aparece uma freira falando que ele pode conseguir empréstimos vendendo seus órgãos. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? E foi uma proposta tentadora pro nosso Branquelo. Enquanto ela fala tudo isso com um sorrisão, nem parece que tá querendo calotear o povo. Aí Branquelo pergunta cadê a papelada, enquanto o tio da carequinha lá vem trazendo as garrafas. E aí ele só foi virando mais de 10, parecendo aqueles caras que todo santo dia tá na porta do boteco. E agora sim, ele tá preparado pra ir na masmorra. Então os caçadores chegaram e esse é o líder do time de reconhecimento God. E um desses dois é Dale e Marco. E o Branquelo já fala que pode usar a habilidade de detecção de mana, que é uma das habilidades que precisa ter além da visão noturna para ir a fundo nas masmorras. E olha que os caras já estão subestimando o nosso menino, colocando ele para carregar as malas. Só que eles mal esperam pelo que vem pela frente, já que segundo o Branquelo das Neves, 2 deles vão de base nessa masmorra. E olha que o malandro já tem uma boa ideia de como usar eles a seu favor. Então eles chegaram na porta da masmorra, com o anão da pandemia mandando eles chegarem mais, porque eles são do time de espera. E por isso ele já vai amarrando um cordãozinho na mão
mão de todo mundo. E segundo o anão da pandemia, se alguma coisa acontecer com eles, esses cordão que estão no braço dele vão partir e ele vai chamar reforços. E assim eles vão entrando com o Branquelo na frente, porque eles estão atrás desses lobos chafarão que anda que nem gente. E aí os caras só fui atacando pedrinha e baixando a espada, porque mesmo que eles sejam do time de reconhecimento, que veio só pra olhar, se eles verem que dá bom, chovamos. Então ele fala que tem outro ninho na mina, e os caras já querem sair fora, mas segundo ele, os 4 conseguem levar essa masmorra fácil. Só que o loiro pirado fala que só tem 3 pessoas e um lixo. Calma aí, meu filho, como é que nós vai fazer pra ganhar isso? Aí o Branquelo tira folhas de semente de avelã porque eles vão produzir o aroma de um cobalto fêmea. E o primeiro que tava à esquerda já sente o cheiro e vai correndo. Só que chegando ele só desce pra baixo porque caiu na armadilha. Trolei! Enquanto o líder tá se gabando, mesmo que foi o Branquelo que falou disso. Só que um tempo atrás mostra que ele na verdade deu uma de manipulation no líder pra seguir em frente. Ó, é fácil senhor, moleza. Mas o cara já tá aí pensando em levar o Branquelo junto depois dessa missão pra ele fazer parte do time. Então eles continuam matando os cobaltos safarões até que o loiro pirado acha uma pilha de ossos. E quando ele vai meter a mão, ele que leva a mãozada, porque lá dentro tinha uma besta selvagem que só vai saindo jogando ele pra longe. Aí o Daley foi pra cima criando um escudo de mana, só que não serviu de muito não, porque ele só levou uma caudada pra longe. E nessa hora os cordão do anão se partiram, e o bicho tá vindo pra cima com a cauda, mas o Branquelo vai lá na frente e defende com as mãos, já mostrando que não veio pra brincadeira. Só que mesmo com o hack, ele não bloqueou todo o dano. E esse bicho é um predador, que além de comer humanos, ele come monstros pra chegar no seu estado de fúria. Só que pro nosso Branquelo isso não é nada, e tá ali perguntando como ele deseja morrer, porque ele vai usar o terceiro hack, chave de prata. E esse aqui na verdade é um artefato de subespaço, onde você pode ter uma mochila virtual e levar pra todo lugar. E ele tira de lá uma planta dracônica e um lencinho pro líder dar uma acalmada, porque agora o Branquelo vai lutar pra valer. O pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Então a besta vem pra cima que o líder soa até não sei aonde, já que ela usou a sua habilidade medo. E ele lembra até de um dia que ele viu isso acontecer pessoalmente. Só que o brabo já passa as lançadas na bicha e agora ele tá colocando veneno que um velho amigo do passado ensinou. E ele vai perfurando o rabo de arrancar carne. E foi aí que a bicha deu a doida mesmo, porque espetaram a cauda dela com um veneno letal usado pelo rei dos venenos. Então o Branquelo leva uma caudada e ela vem pra cima mordendo, só que o safado fez foi tacar veneno lá dentro e sair fora. E aí a bicha engoliu já cuspindo sangue, enquanto ele vai pra cima acertando uma de lado e usando o rabo dela de elevador para subir e descer espetando a cara do bicho. Branquelo tá bravo hoje, e só pra confirmar ele manda outra com a faquinha. Só que ainda não, ele vai dar mais um golpe usando o poder mágico que ele aumentou virando as garrafas. E aí só foi um porradão enterrando a cara do bicho no chão. Pensa num cara bravo mesmo, é nosso Branquelo, que agora tá chamando o líder pra bater um papo. Só que esse papo no escurinho o autor deixou pra contar depois, porque agora tem um grandalhão rodando a lambida pra acertar na cabeça do povo, a mando desse cara, que parece mais aqueles vilãozinhos falsificados que mais fala do que bate. É verdade. Então aquele cara que levou a tabocada ia morder um bagulho de cobra. Você é burro, cara, que loucura. Os esquisitos só passam a faca nele porque ele é um adorador do mal. Então agora tem esse outro humano e o esquisito que estão conversando sobre o que aconteceu, porque ele botou fogo na casa do cara só pra pegar um único inseto. Não assume esse B.O. E o cara lá tenta dar as desculpas de que falta um mês pra raid e por isso ele tem que tirar o máximo de hereges do templo. E o cara dono das paradas fala que vai resolver isso, pode ficar tranquilo. Mas em troca era pro esquisito mostrar mais resultados, porque o cara tá mais panguando do que fazendo alguma coisa. E agora finalmente estamos com o nosso prota que tá no templo porque o Gotti tá fazendo o registro dele no time de caçadores. E a freira sacerdote fala que nosso prota será nomeado e colocado no time do Gotti. Então se ele cometer erros afetará o time. Então ela tá perguntando se ele aceita mesmo assim. E o Gotti concorda na maior felicidade. Ô trembão, porque quem não queria nosso Branquelo no time? O cara só vai jogar todo mundo na mochila e vamos embora. Então agora o autor finalmente quis mostrar aquela conversa pra nós. E o Branquelo tá falando que era pra ele fingir que o predador nunca existiu. Mas não tem como, porque os caras vão vir coletar as coisas depois. E também não tem como ele sair com um bichão desse pendurado nas costas. E por isso o prota dá aquela liberada no hack, sugando o bicho pra dentro da bolsa dimensional. Agora sim, ninguém vai ver isso aí. E no final o acordo que eles fizeram foi de avançar mais 3 masmorras e o resto do time pode ficar com as recompensas. Mas em troca o Branquelo fica com os monstros. Então o Gotti tá nas pensadas de que enquanto o Branquelo quer dinheiro, ele quer a sua amada promoção. Então é uma mão lava a outra, ou uma mão lava 3. Não sei.
Só que agora nosso branquelo tem que pagar aquela dívida com a freira, senão ela vai vir com os manos pra cima cobrar. Mas não é aquela cobrada normal não, ela vai te jogar no porão e te limpar tudo por dentro. Mas antes de sair do templo, tem uma coisa que o branquelo precisa fazer, que é participar da raid que vai ter daqui um mês, porque lá vai ter um item que causou tumulto no mundo todo. E por isso o branquelo tem que passar a mão primeiro antes de todo mundo. Então agora o problema é de como ele vai conseguir entrar nesse grupo dessa raid. Enquanto isso, o Gotti só abaixa a cabeça dos dois porque o esquisito tá passando com o seu lambador, que no caso, pra quem não notou, é esse cara grandão. Enquanto ele passa pelo branquelo, ele sente cair e vai merda. Enquanto o Gotti tá falando que esses são do time de examinadores heréticos, ou seja, são os escravos com direito. Mas o doido desse mão é que todo mundo aqui é escravo de alguma coisa, liberdade nunca. Enquanto o Gotti fala que aquele na frente, o esquisito, é o cão louco Sarra no Cu. E esse mesmo Sarra no Cu vira pra trás chamando o nosso branquelo perguntando de que departamento ele é. E o Gotti tentou falar além, mas não prestou muito não. Sarra no Cu ficou bolado da vida porque ele percebeu que o branquelo é um expert de nível alto. E tudo isso depois de 2-3 dias se entupindo de poção. E o Sarra no Cu manda a galera cercar porque tem algo muito estranho nisso. E por isso ele vai fazer algumas perguntas. E a primeira foi se ele já ouviu falar de um adorador do deus demônio. E essas são aquelas mesmas pessoas que invocaram o chifrudo na vida passada. E esses caras de cargo baixo devem saber apenas que é uma religião recém-criada. Então o Sarra no Cu fala que é reconhecido pela sua habilidade de reconhecer o reconhecido. E os instintos dele estão dizendo que o branquelo é perigoso, e por isso de agora em diante ele vai ter que responder com sinceridade. Mas o branquelo fala que antes disso ele quer pedir uma coisa, e essa coisa era para eles irem para outro canto, porque caso aconteça um quebra-boca aqui, ele pode manter a sua honra, diferente daqui que tá cheio de gente. Olha só as ameaças do menino, esse aí tá prometendo, hein? Então o Sarra no Cu vai tudo pra cima usando o campo vermelho, que melhora as habilidades, enquanto o branquelo só tá em posição pra cair na porreta. E assim um bicho vem todo pra cima da inocência, porque o branquelo bloqueia tudo e quase leva o cabeça embora. Aí o cara gira pra cima, vai pra baixo de rasteira, mas parece que a perna do branquelo é tão dura que o cara parou no chão. Se fodeu. E aí não prestou não, o branquelo só puxou e encheu o Sarra no Cu de porrada. Caralho, o maluco é brabo. E agora o lambido vem com a escola pra cima porque ele também quer entrar na brincadeira. Só que o branquelo tá como? Zoando o cara chamando de bichinho de estimação. Aí foi só bolada pra todo canto enquanto o Prota tá defendendo de tudo. E os guardiões do canto estão falando que acabou, porque o círculo vermelho deixa os aliados mais fortes com o tempo. E assim o branquelo foi pego nas correntes do lambido. E nessa hora o Sarra no Cu aparece passando a faca no nosso Prota, falando que a brincadeira acabou. Mas aí, voltou só pra levar outra comida do branquelo, hein? E assim ele parte pra cima que nem jato pulando pra todo o canto achando que era o bonzão, porque o branquelo não conseguia acompanhar. E foi bem o que eu disse, ele só levou foi um porretão na cabeça de cair duro no chão. Só que não acaba por isso, o branquelo pegou a cabeça do cara e joelhou na fuça dele. Agora esse aí vai tirar uma pestana das boas. Caralho, cuzão. Só que agora temos que pôr o lambido pra dormir também. Então ele vem pra cima com as correntes de novo, e o branquelo faz a segurar na mão parecendo aqueles cabos de guerra, e na puxada ele ganhou e foi só bolado na cara do lambido que já foi de base ali no outro canto. Enquanto o insistente do Sarra no Cu tá perguntando quem é ele, mas a coisa é que ele não tem o direito de ouvir essa resposta. E assim o branquelo solou o time todo dos caras publicamente e vai saindo todo poderoso. Só que lá no bico dá alguma coisa que ele cai pra baixo porque ficou sem mana e tá sofrendo um congelamento de mana. E por isso aparece um espírito que veio coletar, porque a fadiga e o dano se acumularam em uma dívida, e quando a mana chega em zero você tem que pagar essa dívida pro agiota dos deuses. E por isso muitos caçadores morrendo usando essa habilidade masmorras. E aí o deus tá vindo todo sorridente pra levar o Prota, mas o branquelo já tava ligado nas ideias e tinha um potinho de mana amarrado na mão, que ele só mandou pra dentro. E pra finalizar ele mandou aquele famoso dedo do meio pro deus, que ficou todo raivoso lá em cima. O cara é foda, patroa. E depois daquela sessão de mitalhas no último capítulo, ele acordou preso e amarrado numa cama. E quando olha pra cima, vixe, a irmã do templo já veio fazer a cobrança. E ela naquela cara sorridente fala que esse é o seu local de trabalho. E como ele tava em um sono profundo, a validade do empréstimo foi vencida 1 hora atrás. Então a safada pegou na Suprota, pôs pra dormir mais ainda pra vencer o negócio e agora tá querendo limpar ele. E aí ela ativa o modo Yandere falando que ele ficou maluco, porque saiu fazendo coisas perigosas e atraindo interesse de pessoas grandes. E por isso ela já vai com a faca pra cima perguntando se ele vai pagar ou não. Que até eu fiquei com medo dessa. Mas nosso menino tá ferrado, porque se ele usar magia agora, o cara da coleta vem de novo.
E ele no desespero fala que a recompensa da conclusão da masmorra será praga na próxima semana. É mesmo, é? Só que ela tá afiada pra cima falando que ele não pagou os juros dos empréstimos diários que ele fez na lojinha do tio Careca. Então ela já tá querendo levar os órgãos do Branquelo embora. Deus me livre. E aí ela manda o pessoal cortar a corda porque ela vai cortar um dedinho do cliente pra ele nunca esquecer que tá devendo. E na hora de cortar, o Branquelo manda o nome que a irmã trancou legal, perguntando quem ele é. Enquanto os bombados sem camisa estão querendo saber qual é o problema, pode cortar ou não. Então ela bota eles pra correr e chega lá na cama perguntando como diabos ele sabe esse nome. E o Branquelo, de todo debochado, fala que é impossível não saber esse nome. Não é, senhorita Rosa Branca? E isso é porque a irmã tem duas personalidades. Uma conhecida como Ana do Templo e a outra como corretora de monstros Rosa Branca, que tem ligações com o submundo. E por isso nosso prota já tá de olho em negociar equipamentos com ela. E ele fala que fica feliz por ela ter pegado ele agora. Então ele pede pra ela desamarrar essas cordas porque é meio estranho negociar enquanto eles estão deitados na cama, ela por cima e ele por baixo. E esse dia será lembrado como o dia em que vocês quase capturaram o Capitão Branquelo. E depois daqui tamo nesse casão com o Sarnoku jogando comida pra todo canto, porque ele tá pé da vida que foi humilhado publicamente, mas não foi por falta de aviso, né? E enquanto ele tá querendo a famosa vingança, o Sr. Red chega falando que ouviu histórias do que aconteceu, e ele já cagou nas calças falando que cometeu um erro, mas não é algo que ele precisa se preocupar. Mas nessa o cara já enfia uma faca na boca dele. Tá querendo o quê? Fazer um novo Coringa? E o que deu pra perceber é que o povo desse mão aqui é bem doido. É verdade. E o Sr. Red fala que cada pessoa que topou com ele ontem tava falando dessa humilhação do seu subordinado, que apanhou igual um viado lutando com a onça. Que ela dá um... E aí o cara só passa a faca enquanto fala que ele não vai sair impune só porque as pessoas têm expectativas nele. Porque quando o Sarnoku encontrou um adorador, eles acharam que ele tinha um talento especial, mas em 6 meses ele só conseguiu encontrar 2, mas pelo menos não foi nenhum. E por isso o alto escalão está decepcionado, porque ele transformou o departamento em motivo de piada. E aí o Sarnoku vai ajoelhando pedindo por favor, misericórdia meu senhor. E o Red chega falando que era pra ele se livrar de quem trouxe essa vergonha pra eles. Mas aí o cara ficou com uma missão mais difícil ainda, porque o hack tá do lado do nosso Branquelo 100%. Então o Red dá uma parada pra ele que era de um adorador de demônios, e é pra ele usar isso pra se livrar do Branquelo. Mas cabe ele tomar essa decisão, porque ele já tá sem tempo. E aí depois da esculachada, ele saiu, enquanto o Sarnoku ficou lá doido rindo, falando que vai acabar de uma vez com o Branquelo. E o Red lá fora tá falando pro Múmia ficar de olho no Sarnoku pra não causar mais problemas. Mas até que no final ele ajudou, porque graças ao Sarnoku os cavaleiros reduziram suspeitas sobre eles. E agora eles vão poder atrapalhar os cavaleiros e infiltrar na rede. E se tudo der certo, eles podem se livrar do capitão dos cavaleiros dentro da masmorra e controlar todo o Templo da Luz em nome do Deus Demônio. E tudo isso é porque o Red é um discípulo de um dos oficiais dos adoradores de demônios. Então o cara que na verdade caça eles faz parte deles. Esse aí foi um plot twist que eu nem esperava. Mas continuando, ele fala pro Múmia ficar de olho no Branquelo também, porque ele tá usando técnicas de artes marciais que os únicos que sabem são ele mais 3 junto com seu mestre. Então tem alguma coisa errada aí no meio. Eu estou sentindo uma treta! E agora voltamos pro Branquelo, que tá mostrando o predador que ele pegou pra Rosa, que tá até babando ali atrás. E ela fala que seguindo toda a lista que ele fez, ela consegue pegar tudo. Mas o problema é o dinheiro, porque vai dar 5.000 moedas de ouro. Então ele precisa capturar mais 3 predadores. E ele fala que tá de boa e vai preparar tudo isso em 3 semanas. Mas antes disso, ele tem outro favor pra pedir, que o autor novamente não quis mostrar pra nós. Tá de brincadeira esse autor agora. E depois estamos com os parceiros de equipe tomando aquele café da manhã, enquanto eles se apresentam. E esse cara da cara normal é o God, o Mark é o tanque do time, e o Dali, ele tá 3/6 do time, mas é um cara legal. E esse é um novato, o Branquelinho da suavidade. Então o God quer puxar um brinde, só que os caras não tá nada feliz. Aí ele até desespera, porque não quer perder o Branquelo do time. E o Branquelinho fala que pessoalmente não bebe esse micho de cavalo. Leite! E por isso ele já lança um álcool de luxo na mesa que os escravos nem sonham em pôr o bico. E aí ele já vai oferecer uma dose enquanto todo mundo ficou feliz. E assim ele conseguiu comprar o Marco com a bebida, menos um loiro pirado que ainda tá meio desconfiado. Então o Branquelo tá pensando se vai trabalhar com eles ou se livra assim que possível. Já que quando se trata de humanos, eles ficam do lado que tem mais dinheiro. Mas entretanto, sempre tem exceções. E por isso que o Lorin tá meio desconfiado. Porque quando ele acordou, o God tava falando que vão ter uma grande ajuda nas próximas missões. E era pra eles se darem bem com o maluco. Mas os caras ainda não caiu a ficha que o minerador fez tudo isso. Principalmente um loiro pirado que tá falando que aquele desgraçado só teve sorte. Porque como o minerador poderia matar um predador sozinho? Então fui eu. Não. Então
Então mesmo depois dessa longa discussão, ele não confia no Branquelo. E agora estamos na cidade da caverna Edelin, que é uma cidade literalmente dentro da montanha. Os caras só abriram um taco pra dentro e fez a sua Batcaverna na moralzona. E segundo o Gotti, o interior delas é ainda melhor, porque quando ele era um novato, ele já ficou nessas estalagens. E esse lugar que eles estão de zóio é onde eles vão entrar pra limpar o ninho. Então com aquela habilidade de detecção de mana, o Branquelo foi indo na frente. Enquanto mostra que quando ele estava lá fora, ele estava explicando os planos, de que eles vão entrar sem encostar nas teias pra chegar até o buraco que fica os filhotes de aranha. E em seguida eles vão jogar uma poção paralisante no buraco pra depois atacar as bichas. Só que o loiro pirata interrompe falando que se ele tem certeza que tem aranhas de metal lá dentro, eles não vão tancar, porque essa aranha tem uma carapaça dura de doer. Você é burro, cara, que loucura. Então ele quer correr com o rabo entre as pernas pra chamar a equipe de combate. Só que pro nosso Branquelo não é bem assim que a banda toca. Se ele quiser ir embora, pode ir, porque ele sozinho consegue limpar todo esse ninho. Eu me sinto foda. Então nas ideias do loiro pirado, o Branquelo só pode ser um golpista, porque se ele tá falando assim, significa que isso não deve ser tão perigoso assim. E por isso lá dentro ele passa a mão na teia de aranha, só que quando ele foi olhar, a mão tava presa, e lá vem um bando de aranha pra bater aquele rango gostoso. Só que por sorte dele, o Branquelo tava ali, puxou ele pra trás e tancou as picadas com o braço. E as aranhas tentou, mas não fez nem cócega. E o Branquelo só mandou aquele soco bala destruindo elas. Porra! Só que o problema é que agora eles estão cercados de aranha, então os caras na formação já começam na treta. E seguindo as ideias do Branquelo, eles cobriram as suas armas com capas, porque assim eles podem bater e balançar as teias até juntar elas num canto só. Então o time continuou nos balacobaco até que o Branquelo chega destroçando com aquele socão. E o único que ficou ferido foi o bestão do loiro, que achou que ia ser moleza. E o Branquelo, gente boa, dá até uma água medicinal misturada com ervas. Sim, aquelas ervas, pra dar uma relaxada. Nossa. Mas isso tudo era bem normal pro Branquelo, porque na sua vida passada ele tinha que treinar os novos recrutas, então essa teimosia acontecia sempre. Mas olha que a briga ainda não acabou, porque os caras estão tretando com uma aranha gigante. E seguindo a dica do Branquelo de acertar pelo estômago, eles finalmente conseguiram mandar ela de base. E enquanto eles matavam só uma, o Branquelo já levou uma pilha embora. Moleque tá sagaz hoje. Então agora eles vão bater no rango, porque a única coisa que falta nesse ninho é o salão do boss. E por isso o Branquelo vai cortando as patas da aranha, porque como ela é metálica, essa vai ser a nossa nova espadinha. E depois dessa o Branquelo fala pra eles irem embora, porque a partir de agora vai ser só lamento pro boss. E o Gotti já tava concordando, esse é o famoso topa qualquer uma pra não precisar lutar. Mas diferente, o resto não tá querendo arredar o pé. Mas eles é que entenderam errado, porque não era pra ir embora pra coçar a bunda lá na porta. Trolei! Porque eles têm uma missão pra fazer enquanto o Branquelo enfrenta o boss. Então ele vai entrando até chegar no salão de procriação da Rainha Aranha. E lá dentro já tem as cavaleiras e a mestre da masmorra fazendo seus filhotes. E o Branquelo já começa invocando sacos de farinha e jogando nos bichos, e logo puxa a besta, porque agora foi certeiro. Mas mesmo não penetrando, o espertão mandou uma explosão de chama que junto com a farinha causou uma explosão ainda maior. E depois dessa, a Dona Aranha vai sair puta da casinha pra caçar o Branquelo. Então ele já começa a correr porque tá cheio de aranha atrás dele, porque elas não morreriam só com aquela explosão. Mas a coisa tá que ele usou um veneno do rei dos venenos que fez as bichas ir capotando uma atrás da outra. E a que foi pra cima se ferrou, porque o caminho tava tampado de teia. Porque antes de entrar, esse foi o papel dos trapalhões, que era pegar as bolsinhas de teia de aranha e fazer armadilhas pelos túneis. Já que lutar dentro do salão é impossível, porque vocês viram que lá dentro tá infestado, então o Branquelo quer atrair ela lá pra fora. E a que ficou presa na teia, o Branquelo só passou-lhe a patada. E agora só corre negada porque a rainha tá vindo com tudo lançando aquele veneno, que o Branquelo só pulou pra fora da caverna. Até que finalmente tiramos ela lá de dentro. E os trapalhões já estão em posição, enquanto o Branquelo vem cortando com patada e preparando pra próxima. E seguindo os planos do Branquelo, os trapalhões vão ter que causar dano nela enquanto ele tá lutando frente a frente. E aí os caras na tremedeira vão pra cima apunhalando a bicha por trás, porque o Branquelo colocou poção paralisante nas espadas deles. Então eles estão indo com tudo nas pernas, enquanto o Branquelo já chega nos porradão doido. Só que a dica dessa vez foi que a Rainha Aranha ficará parada no mesmo lugar que cair, porque ela tá acostumada a ficar sempre desse jeito. E aí os caras tá só enfiando a faquinha até que a rainha levanta e quase leva o Gotti embora. Socorro! Eu vou cair! E agora ela tá vindo pra cima de novo, só que o Branquelo dá aquele passaro rápido na cara dela, pegando a glândula venenosa que fica no pescoço e puxando pra fora. Daí ele tira a fivela e amarra com o cinto, e vai correndo girando com uma bicicleta pra cima e termina com uma bicudada na cara da aranha. Caralho, o maluco é brabo. E depois dessa a bicha não tancou e foi de base, enquanto a galera tá tudo comemorando porque graças ao Branquelo fecharam o ninho das aranhas facinho. E agora até o loiro pirado tá puxando o saco dele, colocando um paninho e dando água pra ele tomar. Mas agora estamos em outro
outro dia com o Branquelo passando aquele dinheiro pra freira conseguir aqueles itens. Então ela tá toda brilhante perguntando se ele precisa de mais alguma coisa, enquanto ela tá fazendo negociações extremamente duvidosas dentro do templo no meio do dia. Ô Fabrício, pega mais essa aí. Ô, tá bom. E agora a freira tá caminhando com o Branquelo falando que conseguiu bom preço pelos bichos, e ela tá elogiando ele por pegar aquela aranha. Até que o Secão pergunta quanto eles ganharam com isso, din-din. O cara tá pensando só no din-din, bem que errado não tá. Realmente. E ela fala que deu 48% da meta e foi 20% pro imposto. E a outra coisa foi que ela requisitou que limpassem o laboratório e deu as roupas e o passe de entrada que ele precisava pra usar o laboratório. Só que nessa hora que ele estava no papo, o Red aparece. Não, pera. Na verdade ele só chegou atrapalhando o Branquelo com a freira, porque ele tá chamando ela pra conversar no cantinho. E aí o Branquelo já lançou aquele sorriso porque esse é um dos examinadores heréticos. E a freira já tá perguntando se ele quer pegar um empréstimo, porque agora ela tá meio ocupada. Mas ela sabe que ele tá atrás do Branquelo, porque ele é o superior do Sarranuku. Então ela fala pra conversar em outra hora, que ela talvez até abaixe um pouquinho a taxa pra ele. Mas ele quer perguntar de algo urgente, e por isso ele até convida o Branquelo para vir junto, porque ele tem uma boa relação com o Sarranuku. Que cara mais engraçado! Mas nosso menino Branquelo pergunta quem é esse aí, porque ele não tem uma memória muito boa de pessoas inúteis. Aí provocou a onça, mas olha que o leão aqui tá bravo, porque tá sendo chuvinha de poder. E a freira tá custando aguentar, porque agora a porradaria vai rolar solta. Mostrar pra ele quem é que manda. Só que na hora do primeiro embate, pra gente ter aquele gostinho de lutinhas, a irmã usou o poder da gravação do escravo, mandando eles se ajoelharem. E se ajoelhou tem que mamar, porque todo mundo que tá aqui, exceto os caras do templo, tem essa marca de escravo. E se a pessoa usa isso, eles têm que obedecer na hora. E aí foi só um tapão nos beiços do Branquelo. Mas hoje, você vai dar um tapão que dê logo na cara do Red. Não mereço isso. E a irmã já foi tirando ele de lá, falando pro Red que esse homão é o brinquedo dela, e se ele tentar mais alguma gracinha, ele vai ter que juntar as botinas. E depois dessa, ela fala que o filho da mãe lá é perigoso, e todo mundo que caiu no X1 com ele não levantou nem pra contar a história. Mas ela que não imagina que era nosso Branquelo que não ia deixar ele levantar pra contar a história. E por isso ele tá todo coçando os ouvidos enquanto a mulher tá dando os piripaque. Mas no fim ela chega fazendo uns chamegos no rostinho, falando que não vai conseguir proteger ele fora do templo, então era pra ele tomar cuidado. Mas nosso Secão mais seco, o deserto do Saara, sai falando que tava mandando um oi. Mas aí você me pergunta, onde aquilo lá é um oi? Tá aparecendo os gatos aqui de cima, é só tu tacar uma pedrinha no meio que voa um para cima do outro. Então nossa mula tá indo pro laboratório, só que antes ele quer mais um favorzinho, né? Aquele que o autor não quer falar pra nós. Enquanto isso, tá o Red tirando a poeira da bunda e lembrando do passado, que seu mestre, o cara de máscara, tá mandando ele ir pro templo virar escravo. Mas ele não tá querendo ir, porque não quer ganhar a marquinha. Ah, mas não vai não? Mas no final ele teve que acabar indo, porque o pessoal aumentaram a segurança. Mas Carmen, que você não estará sozinho lá dentro, tem um pessoal lá que vai te ajudar, então boa sorte e até nunca mais. Só que eles já descobriram que é um jeito de tirar essa marquinha, então só estão esperando o momento certo. Ei Fabrício, é hora da merenda. Ixi, esse mês nós trabalhou pra caramba. Olha galera, o cara que está no cu tá chegando. E não é que era lei, sarra no cu e seus compadres perguntando quantos aldeões tem aqui. Tem 50, senhor. Ixi, essa será a minha maior vigarista. E agora vem os efeitos especiais, porque o maluco invocou aquele rabo de peixe. E tadinho do Fabrício e companhia, porque todo mundo foi indo de varas. Enquanto ele acha que agora sim vai derrotar o Branquelo, mas só acha. Hoje não! Laboratório do Templo da Luz. E aqui tá nosso médico formado em 3 anos de sapateando prisioneiros, mais 5 de enterrando figurantes e uns 3 já apontando o dedo de forma estilosa. E o que ele tá fazendo aqui, meus amigos, é claro que tá fazendo veneno, usando o veneno da aranha rainha que foi de base no vídeo passado. E agora, meus banitos, temos Branquelo no quarto da freira. Mas é claro que ela não teve opção de recusa, porque se Red acabar interferir no que vai acontecer agora, ela vai perder o seu amado dinheiro que o Branquelo traz pra ela. Então venha junto comigo descobrir o que vai acontecer, porque ele se expôs na madeirazinha e cortou certinho. Então é assim que se fazem os palitinhos de dente. E essa parada aqui que ele fez são chamadas de agulhas de acupuntura. Sim, eu não sei como se fala isso, então é isso aí. E chega mais meu compadre, porque tudo isso que ele fez, ele tá jogando no veneno, e o outro em água normal. Pelo menos imagino eu.
porque venenos são bem simples, já que a única utilidade é matar alguém sem fazer muito esforço. Mas é claro que isso é o que nós pensávamos antes, porque quando a raça demoníaca invadiu o mundo, os deuses confiscaram todo o poder que tinham dado e a partir daí eles começaram a depender de venenos. E por isso o Mano Branquelo vai enfiando essas agulhas no braço, quase batendo a caçoleta. Mas calma que isso tudo tá dentro dos planos, porque tudo isso é pra ele evoluir pra raça dos reptilianos. Brincadeira, já que seguindo os cálculos que eu não entendi, se a gente criar uma relação oposta dos 72 venenos mortais com outros venenos diluídos, o veneno pode se tornar uma droga milagrosa. E por isso o Branquelo agora está sentindo o fluxo da energia interna, que é uma técnica de circular poder mágico através dos canais de mana. E mesmo que isso faça sentido, a gente tem que botar a mão, porque nada disso é comparado com aquela vez que ele teve uma espada atravessada no bucho. Então ele vai pra frente enquanto a freira suporte lembra que ele falou que quando ele terminar ele não vai conseguir se mover. Então quando ele der o sinal é pra ela colocar a última agulha aqui na cabeça. E ela mesmo com medo teve que colocar, senão ia dar mais merda ainda. E agora tem aquela mudança de cenário com umas galinhas mutantes gigantes correndo atrás dos guerreiros. Eu quero minha mãe. E olha que as bichas tá brincando e jogando pra dentro. Que gostoso. E quando nosso Fabrício 2, já que o primeiro foi de vala, ia levar sua bicada, chega uma luz azul entortando o pescoço da galinha. Uma dádiva dos ninjas. E essa luz era nada mais nada menos que o Branquelo, o reptiliano completo, que agora vai descer o pau nas galinhas, que foi só viradão pra todo lado. Então depois de surrar todas as galinhas, ele tá perguntando pro Fabrício 2 aonde fica o ninho. Fica lá seguindo à esquerda. Cadê o cara? E agora 5 minutos, vários gritos, efeitos especiais e estrondosos, o sol nascendo e nosso Branquelo tá chegando arrastando a cabeça da galinha rainha, porque nosso homão solou tudo sozinho. E uma salva de palmas pra ele, né, galera? Então depois ele só mandou o sinalizador verde pra cima avisando que a crise foi resolvida, enquanto nosso menino Sarranoku trevoso de Las Trevas, Dark e Darkzão tá ali no escuro todo pretão. Só que alguns dias depois tem esses dois malucos conversando sobre o Branquelo, porque o menino já chamou a atenção dos caras de cima. Então o cabeludo tá querendo interrogar ele pra ver se ele é um dos adoradores, e esse é um examinador herético senior daquela mesma banda do Red, mas o bonitão aqui fala que é pra deixar ele. Obrigado, amigo, você é um amigo. E esse daí é o chefe dos Cavaleiros do Templo. E aí o cabeludo tenta queimar os planos do Branquelo de ir pra rede, mas o bonitão fala que não importa se eles são adoradores, porque ele vai morrer antes mesmo de chegar no salão do boss, então tá safe. Pelo menos é isso que os malucos tá achando, porque com o Branquelo a história já é outra, cada dia mais trincado. Ajuda o maluco, tá doente! Mas aí o cabeludo ainda não desistiu, mas isso foi até que o Lourinho mostrou pra ele o que tem atrás desse quarto, que era a lança da luz brilhante e o escudo alado de Michael. E segundo o Lourinho, ele gastou um dinheiro danado pra conseguir isso, porque são itens lendários. E por isso agora ele tá se achando o rei da cocada preta. Mas deixa ele se achar aí, porque agora estamos no fanservice das manas. E segundo o Marco, tem mais 2 ou 3 vagas pra escravos irem na rede. Só que os trapalhões aqui não estão nem pensando em passar por lá. Enquanto eles estão indo pro quarto, eles topam com a freira saindo do quarto. E aí os caras já trancam abaixando a cabeça. Até que eles percebem que ela saiu foi do quarto deles. E lá dentro tá um Mano Branquelo sentado na cama com o anelzinho no dedo. Aí os caras já sacou a parada. Branquelo tá dando uns pega na freira. E o safado tá nem aí. Fala que esse é um anel que ele conseguiu de uma certa pessoa. E esse é o anel da purificação, que auxilia na circulação de mana, aumenta a defesa mágica e ainda pode usar o remover ou maldições uma vez por dia. E esse foi um dos presentes que a feira deixou pra ele por ser um querido cliente. Mas a mina esperta tem o nariz pra dinheiro, tá ligado? Então ela tá indo embora pensando na noite passada. Mas não é isso que você tá pensando não, calma aí. Porque ela já ouviu falar de um informante no mercado negro que tem uma guilda que faz essas paradas de usar veneno pra aumentar os atributos, tipo o que o Branquelo fez no vídeo passado. E esses caras eram assassinos lendários. E agora ficou na mente da mina que o Branquelo é um desses assassinos. E ela, como é a mulher do dinheiro, ouviu falar que os nobres estão dispostos a darem uma grana pesada por um veneno feito por esses caras. Então ela vai toda animadinha pra conseguir os equipamentos do Branquelo. E o Sr. Branquelo ali percebeu que ela entendeu algo de muito errado. Mas aí o Got chega falando que ele é o cara por ter dado uns pega na feira. Então era por isso que ele não voltava. Você tem meu respeito, irmão. E aí o Branquelo nem se preocupou em falar alguma coisa. Bem suspeito isso aí. É verdade. Só que nessa hora chega um barulhão na porta e o Dali vai lá ver quem era. Mas quando chega lá tinha um bilhete grudado na porta. Formulário de ordem de emergência. Partam imediatamente e retornem depois de analisar a situação. E segundo os trapalhões isso é verdadeiro, porque tem a assinatura do chefe do time de caça. Então o Branquelo
Branquelo pega pra ver e era a assinatura do Red. E se foi ele que preparou o convite, já dá pra ver que é bait na certa. E por isso o Branquelo fala que vai sozinho. E tá lá ele correndo a 100 por hora enquanto ele pensa que faltam 20 dias pra raid. Porque essa masmorra que eles vão não é uma qualquer. É a tumba da Princesa Abominável, um dos 8 enigmas do mundo que contém as ruínas do reino antigo. E os humanos já estão tentando completar ela há mais de 10 anos, só que ainda ninguém conseguiu chegar no salão do boss. Então pra você poder participar tem que ser barra pesada mesmo. Tem que estar em um grupo de caça rank 5 ou superior, ou ser o escravo direto de um sacerdote, ou ter uma carta de recomendação de um escravo direto. E como conseguir o rank 5 agora é meio impossível, nós vamos ter que usar o Red a nosso favor, que é um escravo direto. E pelo Branquelo usar as mesmas artes marciais que ele já deve estar todo confuso. Até que finalmente chegamos e nisso o Branquelo só deu um pulão pra baixo. E lá na frente tá ele, o saco de pancada Serra no cu. E o Branquelo já manda aquela encarada falando que não tá afim de brincar com crianças. O pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. E o Serra no cu cosplay de Coringa fala que o Branquelo esteve na mente dele pelos últimos dias. Então será que foi amor à primeira vista? É o código 546. E aí ele já tá doidinho querendo mostrar os novos poderes. Mas o Branquelo só passa rapidão nível flash, mandando um bem na nuca do Serra. Então ele agora tá mandando quem estiver escondido aparecer. Mas o Serra no cu começa a levantar rindo. Aí eu falei, o cara encarnou o cosplay do Coringa. Porque usando o rabo de peixe, ele tá se transformando em alguma parada. Na verdade é uma mão que tá comendo ele, sei lá o que é isso. Mas o cara tá doidão nas pedras falando que vai matar o Branquelo. Então agora o bichão surgiu de vez vindo pra cima dele. Só que o Branquelo mandou uma palmada de levantar os cabelinhos do Serra no cu. E segundo ele, essa é uma arma biológica dos adoradores, o Shogot, que hibernam em forma de ovo e despertam quando ouve o barulho de som imbuído com o poder da hipnose. Então você tem que tocar o rabo de peixe pro bicho aparecer. E por ele ser uma criatura sem mente, ataques físicos não fazem efeito contra ele. E aí lá vem o bichão com o bocão pra cima. E o Branquelo se deixa ser pego por esse ataque, porque o que faz esse bicho ser uma ameaça tremenda é a sua habilidade de corrupção mental, que funciona quando você entra em contato com ele e aí você começa a alucinar doidão das ideias. E quando a corrupção chega em 100%, você entra no estado berserk e começa a atacar tudo que vem na frente. Então o Serra no cu já tá sorrindo achando que agora finalmente tinha pegado ele, porque como o olho dele tá vermelho, deve estar quase no estado berserker, né? Mas isso aqui tá parecendo outra coisa, né não? Nossa. Mas aí o Branquelo só usa a remoção de maldição do anel. E agora prepare-se porque a porrada vai cantar solta. O Branquelo já chegou levantando ele pelo pescoço. E começou nos discursos discursíveis que dessa vez ele vai salvar todo mundo. Entretanto, o Serra no cu não é um deles. Então você não merece viver, meu caro amigo. E agora foi aquelas sequências de soco no bucho. E pra finalizar, a arte secreta do estilo do Rei Dragão, Palma do Trovão. E agora foi só palmada com vontade, enquanto o Serra no cu só sobrou as cinzas. Agora eu quero ver ele implicar nós de novo. Que cara mais engraçado. E depois dessa ele pegou a flauta da hipnose e quebrou a conexão com o Shogot. Só que nessa hora ele finalmente apareceu, o Red que tava escondido nas montanhas. E ele tava surpreso que o Branquelo conhecia essa música pra voltar aos bichos. Mas o pensamento agora é dar um jeito de fazer o Red acreditar que o Branquelo é um dos adoradores, porque essa é a única forma de mudar o futuro e pagar a sua dívida com seu mestre do passado. Mas não seria um mestre do futuro? Não sei. E por isso a gente precisa enganar o Red para se aproximar dele. Só que na mesma hora o maluco já sacou a espada de Ondinha e já foi voando cortadão pra cima do Branquelo, que defendeu de tudo e tá com os mísseis de pedra pra cima. E fala que ele tá lutando de espada contra um cara sem nada. Aí ele largou a espada porque eles vão descer na mão mesmo. E aí vocês imaginam, foi cortadão de todo lado porque essas mãos aí tá pior que espada. Então teve técnica dos trovão doido, até que o Red fala que somente ele e o seu irmão senhor foram ensinados sobre a arte secreta do Rei Dragão. Então como diabos ele sabe disso? E esse tal mestre dele é o Mestre do Leste, o Dragão Solitário. Um homem que subiu até o ranking de executivo no culto dos adoradores com um estilo marcial único. E por isso ele teve dois sucessores, os únicos que herdaram o estilo do Rei Dragão. Um deles é o filho dele mesmo e o outro é o Red, que foi escolhido a dedo por ele. E assim os dois foi lutinha pra cá, lutinha pra lá enquanto eles aprendiam. E agora do nada apareceu um cara que faz as mesmas coisas e ainda obliterou uma posse valiosa do culto. Então ele quer saber quem raios é o Branquelo. Mas ouve só a sacada do nosso mano. E aí, você achou mesmo que ia ter só dois sucessores? É só usar um pouquinho a cabeça que você vai entender. Porque se existem só dois sucessores que aprenderam a técnica secreta, mas o que acontece se um deles morrer? E aí tá a chave, nosso Branquelo é um aprendiz das sombras preparado pra quando um deles morrer.
Depois dessas mitadas aí, as novelas da Globo choram, porque nessa aqui nosso mano já ultrapassou os limites. Mas aí o Red já meio desacreditado da vida pergunta se era pra ser um segredo, então por que o mestre te enviou aqui? E aí ele tenta dar uma de espertão pra ver se pega o Branquelo na mentira e fala que entrou em contato com o mestre pra confirmar e ele falou que não enviou ninguém pra cá. Mas nosso Branquelo é sagaz e fala que suas ordens era pra esconder a identidade dos outros e participar da raid por conta própria, porque ele terá que assumir a missão do Red caso algo aconteça. Não acredito nisso. Você sabe minha missão? Mas como nós não poderíamos saber, ele vai fugir com o coração de dragão que tá no salão do boss. E olha que isso aqui tá parecendo mais uma batalha de Ellie contra Kira, em quem você aposta suas fichas. E esse coração do dragão é um item que diz dar poderes comparáveis a de um dragão. E há 1000 anos atrás, a abominável princesa Yuridika encontrou esse item e levou pra sua tumba. É aquele, nem meu nem seu, eu vou morrer, mas ele vai pra tumba comigo. E o trabalho do Red é roubar esse item usando a aceleração elétrica do estilo Rei Dragão. Entretanto, tudo que ele pode fazer, o Branquelo também pode. E por isso o mestre ficou ansioso em ter só ele nessa missão e mandou o Branquelo junto. E o motivo dele atrair o Red até aqui foi que as condições para participar da raid eram muito complexas e não ia dar tempo. Aí que entra uma ajudinha do Red. Mas ele fala que tem que dizer uma coisa e chega pertinho no ouvido, falando sobre as lágrimas de sangue. Aí o Red tomou um susto, porque esse era o tesouro roubado da sua família. E ele só tá seguindo o mestre pra recuperar ela e se vingar do templo. E agora ele tá querendo saber o que que é. Mas é claro que isso não é de graça. Nosso mano Branquelo falará quando julgar que ele é confiável. Aham, sei. Então primeiro, o que acha de facilitar a nossa vida? Aí não teve nem como o Red recusar, e no fim o Branquelo Manipulations passou a perna no cara sem nem ver. E agora o Red tá mandando seguir ele porque eles vão em um lugar importante, construção abandonada perto do templo. E aqui o Red chega apresentando o Branquelo como último, porque ele foi enviado pelo mestre para ajudar em sua missão. E aí o cara lá no fundão que só tá na silhueta fala que já desconfiava, e esse era o cabeludo que tava querendo interrogar o Branquelo. E com isso os 40 adoradores indicados a participar da raid foi decidido. Então agora ele vai explicar a estratégia novamente. E o Branquelo tá observando que todos são muito fortes, uma força formada para executar essa missão. Mas aí fica a pergunta, se todos são tão fortes assim, por que estão seguindo ele? E nisso o Red tá todo encucado pensando que o mestre não confiava completamente nele, e por isso ele não pode vacilar aqui, porque o mascarado prometeu pra ele que se ele se tornar uma pessoa importante pra ele, ele mesmo fará a sua vingança. Então obviamente ele tá achando que o Branquelo tem ele como alvo pra virar o herdeiro oficial. Mais ou menos. E como eles receberam a mesma missão, só foram apertando as mãos, porque a primeira pessoa que o Branquelo vai resgatar de volta é ele, o seu antigo mestre no futuro distante, o Red abandonado. É, galera, nosso mano Branquelo tá colocando as novelas no chinelo, porque aqui tá sendo o cabo da foto mais doido de explodir as cucas. E no dia seguinte, os membros que vão participar da raid foram anunciados, e eles serão convocados amanhã às 6 horas. Então tudo está conforme nossos planos. E aí o trio dos Trapalhões estão agradecendo o Branquelo por tudo até agora, porque ele vai vazando a Braquiara pra ir participar da raid. E o nosso jovem Dali, que antes era o que rejeitava o Branquelo, tá todo bolado porque não pode acompanhar ele nessa, já que o Branquelo tem um objetivo maior que pessoas normais como eles. Mas ele sai falando que chegará um dia em que eles poderão andar ao seu lado, e por isso ele estará esperando por eles. Só que daqui 3 anos, se os adoradores tiverem sucesso, o mundo estará perdido novamente, e por isso ele precisa roubar o coração do dragão deles. E agora finalmente é hora de dar um chega na nossa freira que conseguiu todos os equipamentos que ele estava procurando, porque na tumba da princesa abominável é uma masmorra cheia de esqueletos que não sentem dor, o que faz com que cortar carne seja inútil. Então é por isso que precisamos de armas de impacto, e aí ele vai comprar todas essas armas, e dentre elas ele já pegou uma espada longa, porque a gente não precisa se preocupar com os esqueletos nessa dungeon, e sim com o templo da luz e os adoradores que estão atrás do coração. E em outras palavras, todos os grupos são os nossos inimigos. E dale pessoal, que o vídeo vai ficando por aqui. Não comenta o que tá achando do nosso mano Branquelo, eu vou ficando por aqui, abraço real, até a próxima.